Oi, pessoal, tudo bem? Bora lá para mais uma aula de Química. E hoje a gente, dentro da área de Físico-Química, vai continuar trabalhando um pouquinho o estudo das soluções. Dentro do estudo das soluções, hoje eu quero falar com vocês sobre misturas com reação, beleza? Então bora lá, pessoal. Começando o assunto com vocês, bora lá para a parte de diluição. Vamos lembrar um pouquinho. Agora pensa o seguinte, se eu tenho um suco, esse suco eu acrescento água, eu estou acrescentando solvente. Então, esse suco ficará menos concentrado. Agora pensa o caso contrário. Se eu deixo esse suco exposto ao sol, o solvente, que no nosso caso é a água, vai evaporar. Então, diminui a quantidade de solvente. Eu tenho o quê? Eu tenho um aumento da concentração. Certo? Nos dois casos, não ocorre uma variação do quê? De quantidade de soluto. Mas ocorre uma variação de volume, ocorre uma variação da concentração. Beleza? Agora, pensando um pouquinho nas misturas. Misturas, eu tenho o quê? Duas soluções em que eu vou misturá-las, eu vou juntá-las. Essas soluções podem ter o mesmo soluto ou solutos diferentes. Nesse caso, eu coloquei o exemplo de NaCl com NaCl, né? Uma solução de cloreto de sódio com outra solução de cloreto de sódio. Mas nada impede da gente misturar uma solução de cloreto de sódio, por exemplo, com uma solução de glicose. O importante pensar, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, é que cloreto de sódio e glicose não vão reagir, tá? Então eu vou ter uma solução final com concentração diferente, resultante da minha mistura, porém com solutos diferentes, beleza? E não ocorreu reação. O assunto de hoje da gente é justamente o contrário. Quando eu junto essas soluções com solutos diferentes, e o que acontece? Ocorre uma reação. Bora lá. Qual é a reação que, se eu perguntar para um aluno, 70%, 80% dos casos vão dar de resposta? Uma reação clássica. É uma reação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio. Essa é uma reação muito comum que a gente passa para vocês, tá? Então, o ácido com uma base, na cabeça de vocês já está até o nome da reação aí, tá? Então, o que eu quero que vocês observem? Eu reagi 1 mol de HCl com 1 mol de NaOH em quantidades equimolares, tudo bem? O que vai me resultar? Olha, vamos lá. Vai resultar em NaCl. Normalmente é assim que é exposto para vocês. E ao final o pessoal fala ainda assim, isso é uma reação de neutralização. Desse jeito, a revisão tá fácil, tá tranquilo. Mas eu quero mostrar uma coisinha diferente para vocês. Imagina que eu vá reagir 15 mols de HCl. Eu aumentei a concentração do meu ácido clorídrico. Eu aumentei, ou melhor, o número de mol do meu ácido clorídrico. Tá? Aí eu vou colocar quanto de NaOH? Professor, se eu coloquei 1 para 1, aqui eu também tenho que colocar 15 para 15. Então tá lá, 15 mols de NaOH. Perfeito. Qual que vai ser o meu resultante? Meu resultante vai ser 15 mols de NaCl, nesse caso, tá? Perfeito? A reação é 1 para 1. Mas por que a gente tem a convicção que a reação é 1 para 1? Como que a gente facilmente, nesse tipo do HCl mais o hidróxido de sódio, a gente afirma com muita certeza que é 1 para 1? Porque a gente tem essa informação aqui. O HCl em água é um ácido que em água sofre ionização. O que vai acontecer? Eu vou ter H+, certo? 1 mol de H+, e 1 de Cl-. A gente não tem nenhum valorzinho, nenhum número aqui embaixo, certo? Então é 1 para 1. Eu formo 1 de H+, e 1 de Cl-. No NaOH, a mesma coisa. Pensando na carga do Na, pensando que o Na está na coluna 1 da tabela periódica, no grupo 1 da tabela periódica, o que eu tenho? O Na como sendo um cátion monovalente, Na+.
e o hidróxido, o OH menos, também na proporção de 1 para 1. Quando eu faço a junção dos dois, sendo uma reação de neutralização, o que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui o cátion de um, colocar o apontador, o cátion de um com o ânion do outro. E aí eu vou formar NaCl. Tudo bem? A mesma coisa aqui. O cátion de um, H+, com o OH-, o ânion do outro. A gente também pode classificar como uma reação de dupla troca, que tem um nome específico que chama de neutralização. Tudo bem? Então aqui é fácil pensar que é 15 para 15 para 15, porque os cátions e os ânions todos são monovalentes. Todos são carga 1. Aí fica muito mais fácil. Só que sempre tem um incremento da dificuldade. Aqui eu trago para vocês o seguinte. Eu tenho não mais o ácido clorídrico. Aqui, no nosso caso, eu tenho o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. O que muda na prática? Eu não tenho mais um cátion monovalente aqui, Vamos pensar no balanceamento, mas para isso eu tenho que pensar nos cátions e ânions. Olha aqui. O íon sulfato não é monovalente, ele é bivalente, SO4, 2-. Tanto que eu precisei de 2 hidrogênios para formar a minha reação. Então, perfeito. Então, eu não tenho mais cátions monovalentes. Eu vou ter que tomar cuidado com o meu balanceamento. E aí, galera, na minha base, na minha solução alcalina, eu tenho cátions monovalentes. O Na é mais um, é mais, e o OH menos. Então, vamos ter que tomar muito cuidado para fazer esse cruzamento de carga. Por quê? Dá uma olhadinha aqui, eu vou juntar o íon sulfato com o íon sódio, certo? Esse 2- vai cair para cá, Eu vou precisar de 2 átomos de sódio para um íon sulfato. Tá? Então, 2 sódios para 1 sulfato, justamente porque a carga do sulfato é 2-. Beleza? E no caso do sódio, é mais. Então, para o meu balanceamento, vamos pensar o seguinte. Quantos íons sulfatos eu tenho no final? Eu tenho um só. Então, no meu início de ácido, quanto que eu preciso? De um único. Olha lá. Mudei aqui, 1 mol do ácido sulfúrico. Eu não preciso mais, porque eu tenho 1 mol de sulfato e, ao final, eu preciso de 1 mol de sulfato. Perfeito? Só que agora tem uma diferença. Ao final, eu preciso de 2 mols de sódio, do íon sódio. E aqui eu tenho o quê? Apenas 1 mol do íon sódio. Então, para o nosso balanceamento, a gente não vai trabalhar 1 para 1. A gente vai trabalhar 1 para 2. Para justamente eu ter o quê? 2 mols do íon sódio. Consequentemente, eu vou ter 2 mols do íon hidróxido, OH-. Perfeito? Beleza até aí? Tranquilo? Então, o que vai ocorrer? Quando eu formar essa substância aqui, eu vou ter um único mol do sal sulfato de sódio. Porém, olha um pouquinho aqui para o ácido. Eu tenho 2 mols do íon H+, e eu tenho 2 mols do íon OH-. Sendo assim, eu não tenho como formar apenas 1 mol de água. Nessa situação, se eu tenho 2 de cada um, eu vou formar 2 mols de água. Beleza? Tranquilo, gente? Para o balanceamento. Então, aqui o meu balanceamento é 1 para 2 para 1 para 2. Justamente pela variação da carga desse meu íon sulfato. Tudo bem? Beleza? Tranquilo. Então, presta atenção. A gente sempre se preocupa no balanceamento, primeiro, voltando um pouquinho, primeiro com o sulfato e com o sódio. Mas percebe que, ao final, o que
melhor, o que nos ajudou no balanceamento foi uma igualdade de número de mol de H+, e de OH-. Vou voltar um pouquinho, ó. Ao final eu tive 2 mols de H+, 2 mols de OH-, porque justamente na minha neutralização eu preciso formar quantidades iguais de H+ e OH- para formar água, certo? Beleza? Então, a partir de agora, nas misturas em que ocorrem a reação, é importante verificar no meu balanceamento se a quantidade de H+ e OH- está igual. Então, eu tenho que promover o balanceamento da minha reação até que a quantidade, o número de mol desses dois íons seja igual. Tudo bem? Beleza? Por quê? Porque tem um conceito importante dentro da mistura com reação que a gente chama de titulação. E é um dos procedimentos mais praticados na indústria, principalmente na indústria farmacêutica. Por quê? Imagina o seguinte, gente. Você recebe materiais e nem todos os materiais você consegue, você tem certeza da concentração. Para você promover um processo, você tem que garantir qual é a concentração daquele reagente. Eu não posso, num rótulo, deixar um reagente sem a concentração. Já pensou se cai ácido sulfúrico concentrado na minha mão ou um ácido sulfúrico muito diluído? Os dois podem me trazer um problema, mas o concentrado eu tenho que tomar cuidados muito maiores, certo? Então a informação que consta numa etiqueta, por exemplo, a informação de concentração, é de extrema importância. E é a titulação que vai me ajudar a descobrir a concentração de soluções que eu não conheço. Então, ó, procedimento utilizado para determinar a concentração de uma solução que contém um ácido ou uma base. E eu vou até puxar um pouquinho aqui, ó. É de extrema importância usar indicador ácido-base. Por quê? Vou explicar um pouquinho aqui para vocês. Ó, aqui eu tenho minha bureta e aqui eu tenho um Erlenmeyer. Tudo bem? O que eu tenho? Aqui, ó, eu tenho uma solução de concentração desconhecida. Pode ser um ácido, pode ser uma base, mas eu não sei a concentração. Eu sei o volume. E eu coloquei o indicador ácido-base. Professor, para que o indicador ácido-base? Vamos ter um exemplo assim. Imagina que aqui é um ácido. Eu coloquei um volume conhecido e coloquei um indicador ácido-base. Tudo bem? Beleza? O indicador ácido-base, na presença de um ácido, tem uma determinada cor. O indicador ácido-base, na presença de uma base, tem outra cor. O principal exemplo que a gente tem é a fenolftaleína. Na presença de um ácido, a fenolftaleína é incolor. A partir do momento que eu tenho uma solução alcalina, a fenolftaleína fica rosa. Tudo bem? Ela indica justamente o momento em que ocorreu a viragem. Então, eu coloquei a fenolftaleína, por exemplo, aqui no meu ácido, e vai estar incolor. O que eu faço? Aqui eu coloco uma base em que eu conheço a minha concentração. Então, a base conhecida. E eu vou abrindo a torneira, aqui, ó, e vou gotejando base. Quando eu tenho uma reação neutra, ou que foi neutralizada, melhor, o que acontece? O número de mol de H+ que estava aqui igualou ao número de mol de OH- que caiu daqui, certo? Então eu encontrei justamente aquilo que estava no slide anterior, a igualdade de H+ e de OH-. Quando eu conheço o número de mol de H+, de OH- que caiu aqui, eu conheço a quantidade de H+ que estava aqui. E aí eu consigo determinar a concentração da minha solução. Confuso? Espera um pouquinho. A gente vai ver um exercício. Bora lá. Então aqui, ó, vou puxar minha imagem para cá, até mais para cá. Vou colocar aqui no cantinho. O que eu estou mostrando para vocês é justamente aquele exemplo. Eu tinha um ácido aqui, coloquei fenolftaleína incolor. Depois de um tempo, eu fui adicionando o quê?
uma base, NaOH, o que era incolor, quando igualou, ainda é incolor, certo? Ouviram? Quando igualou H+ com H-, ainda é incolor. Se eu colocar uma gotinha a mais de indicador, ele vira o que era ácido, ficou neutro, e depois de neutro ele virou para meio alcalino. E aí fica a cor rosa. É esse momento que eu sei que eu tenho que parar de colocar base, tá? Então vamos lá. Eu não sei a concentração do meu ácido, mas eu sei qual que é o volume. Eu coloquei 25 ml aqui. Beleza. E aí eu coloquei aqui uma solução de hidróxido de sódio. Eu usei 10 ml e eu converti aqui, ó, para volume em litros, tá? 10 a menos 3. E eu usei uma concentração conhecida, 0,1 mol por litro. Beleza? Se eu sei o volume e eu sei a concentração em quantidade de matéria, a concentração molar, eu faço número de mol é igual a concentração vezes volume, tá? Então eu faço 0,1 vezes 10 a menos 3. Então, nessa solução, que eu usei 10 ml, eu abri a torneirinha e eu usei 10 ml dessa solução. Não necessariamente eu preciso usar a bureta toda. Então, eu constatei que eu tenho 10 a menos 3 mol de quem? De NaOH. Beleza? Então, eu conheci quantos mols de NaOH eu usei. Perfeito? Beleza? Bora lá. Então, voltando àquela imagem, mas agora eu vou explicar um pouquinho a reação. Olha lá. Eu tenho NaOH reagindo com HCl. Certo? Eu usei apenas 10 ml desse carinha aqui, que tinha uma concentração 0,1 mol por litro. Então, eu descobri que eu tenho 10 a menos 3 mols desse cara. A reação é 1 para 1 para 1 para 1. Então, é o seguinte, gente. Se eu usei 10 a menos 3 de NaOH, eu tenho que usar 10 a menos 3 de HCl. E eu vou produzir quanto? 10 a menos 3 de HCl. Tudo bem? Eu não vou me preocupar com a água aqui, porque ele está diluído em água mesmo. Tudo bem até aí, gente? Ó, a reação é 1 para 1 para 1 para 1. Então, sabendo a quantidade de quantos mols de NaOH eu usei, eu consigo saber quantos mols de HCl. Bom, eu descobri que eu usei 10 a menos 3 mols de HCl. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Se eu agora sei o número de mol de HCl e conheço o volume também, eu consigo calcular a concentração. Dá uma olhada aqui. Número de mol de HCl, 10 a menos 3 mols. Concentração, vamos lembrar lá das outras aulas. Concentração é número de mol sobre volume. Concentração em quantidade de matéria. Então, a concentração é 10 a menos 3 dividido pelo volume de 25 ml. Não vamos usar a concentração em ml, mas sim em litros. Então, eu fiz 10 a menos 3 dividido por 25 vezes 10 a menos 3. Esse resultado de concentração me deu 0,04 mol por litro. Então, agora que eu conheci a concentração do meu ácido inicial, eu posso ir lá e colocar uma bela de uma etiqueta no meu frasco e falar, ó, esse ácido clorídrico tem 0,04 mol. Relembrando, buretinha, fui abrindo. Quando virou a cor, fechei. Quando que eu virei? Quanto que eu usei, professor? Ó, eu usei 10 ml até virar a cor. Perfeito. Com os 10 ml, eu descobri o número de mol e aí a chave para resolver o meu exercício. Perfeito, gente? Nós teremos mais exercícios sobre isso. Fiquem atentos, mas a chave para uma mistura de duas soluções diferentes, NaOH e HCl, e que ocorreu uma reação de neutralização, é verificar o número de mol. Número de mol de quem? De H+ e de OH-, que tem que ser iguais. Beleza, pessoal? Titulação é importantíssimo. Fiquem atentos sempre para exercícios de titulação.
A chave é igualdade de H mais e OH menos. Mas nunca, nunca se esqueça do balanceamento. Beleza? Tranquilo? Pessoal, então, alguma dúvida? Coloca nos comentários, põe aí no meu canal e, por favor, curte, dá um like e se liga na Química. Curte lá, Fabião da Química, no YouTube vocês vão ter vídeos de mais aulas do segundo, do primeiro, do terceiro e vários experimentos. Tudo bem? Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.